Hoje vamos falar sobre as melhores perguntas para fazer às mulheres. E a razão pela qual decidi criar este vídeo é porque percebi que muitos caras se perdem no primeiro encontro fazendo muitas perguntas desnecessárias. Então pensei, quais são as melhores perguntas para fazer às mulheres no primeiro encontro? Essas perguntas te ajudarão a se conectar melhor com elas ou até mesmo manter uma conversa interessante, especialmente em um primeiro encontro onde o nervosismo e o frio na barriga nos impede de raciocinar e muitas das vezes acabamos não passando a imagem que queremos para ela. Embora eu não queira que vocês fiquem ensaiando essas perguntas na frente do espelho, pode ser útil conhecer algumas dessas perguntas para se sentirem mais à vontade no seu primeiro encontro ou quando você estiver ao lado dela. Sua conversa deve ser genuína, e as perguntas que vocês fizerem devem surgir de uma curiosidade sincera. Por favor, tenham isso em mente ao longo deste vídeo. Então, vamos começar com as 6 melhores perguntas para fazer às mulheres. Pergunta número 1. Como é um dia típico para você? Acredito que esta é uma alternativa muito boa à pergunta padrão sobre como é o seu trabalho. Perguntar sobre o trabalho limita a resposta a apenas essa área, mas não permite que você saiba o que ela faz de manhã antes do trabalho, o que faz depois do trabalho ou como passa seu tempo livre. Portanto, perguntar sobre a rotina diária ajuda a obter uma visão mais completa da vida dela. Fazer a pergunta dessa forma amplia as maneiras como ela pode responder e em última análise revela muito mais sobre ela, podendo assim fazer ela falar mais sobre sua rotina, sua carreira e o que faz no tempo livre, o que lhe dá outra oportunidade de se conectar com ela. Número 2. Do que você está mais apaixonada no momento? Esta é uma ótima pergunta para fazer em vez de perguntar sobre seus hobbies. Muitas pessoas podem ficar um pouco inseguras quando ouvem a palavra hobby porque não estão certas do que é considerado um hobby. O que você considera um hobby, eu posso não considerar, e vice-versa. Portanto, paixões podem ser muito mais do que apenas um hobby. Acho que esta é uma maneira excelente de formular a pergunta se você quiser conhecer mais sobre ela. Uma ótima maneira de fazer isso é descobrir do que ela gosta, pode ser o trabalho atual dela, o importante é sempre descobrir algo que ela gosta de fazer no tempo livre ou um objetivo atual dela. Essa pergunta pode ir em muitas direções diferentes, mas, independentemente disso, oferece a ela um espaço para falar sobre algo que realmente ama e tem interesse, o que faz algumas coisas positivas para você também. Em primeiro lugar, faz com que ela se sinta especial e à vontade. Todo mundo gosta de falar sobre si mesmo e sobre o que realmente o interessa. Isso é algo que já mencionei em vídeos anteriores. Mas é basicamente algo que faz uma pessoa se animar quando fala sobre isso. Ela poderia falar por horas a fio, e realmente permite que ela quebre a casca e se abra um pouco mais, porque está falando sobre algo com o qual está familiarizada e realmente gosta. Em segundo lugar, isso ajuda você a conhecê-la melhor. Esta é uma pergunta muito fácil de fazer, porque você pode perguntar isso depois que ela mencionar o que faz para viver ou algo parecido. Pode ser uma ótima pergunta para fazer depois de ela mencionar o que está fazendo no momento ou se ela esteve ocupada ultimamente. Cave um pouco mais fundo e descubra o que ela tem feito. Número 3. Qual é a sua coisa favorita sobre o lugar onde você cresceu? Essa pode ser uma ótima pergunta de acompanhamento após perguntar onde ela cresceu ou uma maneira excelente de iniciar essa conversa em geral. Aqui, você pode aprender um pouco mais sobre o passado dela e sua infância. Se por acaso você for do mesmo lugar, essa é uma maneira realmente ótima de se conectar e encontrar semelhanças. Mas se ela for de outro lugar, isso lhe dá muitas perguntas para fazer, e essa conversa pode levar a uma discussão sobre viagens, o que me leva ao meu próximo ponto. Número 4. Você já viajou muito ou gostaria de viajar? É ótimo perguntar isso em vez de perguntar sobre suas viagens recentes, porque talvez ela não tenha ido a nenhum lugar ultimamente e não tenha uma resposta para você. Falar sobre viagens pode ser uma ótima maneira de se conectar se vocês dois já estiveram nos mesmos lugares ou, novamente, essa pergunta pode abrir portas para uma conversa mais ampla sobre viagens. Na segunda parte desta pergunta, você pode perguntar a ela para onde ela gostaria de ir se tiver aspirações de visitar certos países ou cidades. Você pode facilmente se conectar com ela nesse aspecto se tiverem algo em comum. Número 5. Qual é a sua maneira favorita de passar os fins de semana? Isso pode ajudá-lo a avaliar se seu estilo de vida se alinha com o dela.
Como mencionei anteriormente, com a pergunta sobre como é um dia típico para ela, isso ajuda a pintar um retrato de como ela gosta de passar seu tempo livre. Pode dizer muito sobre sua personalidade e valores. Ela é sociável ou prefere ficar em casa? Se ela sai para festas todos os fins de semana com suas amigas e você fica em casa com seu cachorro lendo um livro, talvez seus estilos de vida não se alinhem. Mas se ela mencionar que gosta de passar tempo lendo durante o fim de semana, você pode falar sobre seus livros favoritos. Se ela disser que gosta de assistir Netflix e relaxar, você pode conversar sobre um programa que você assistiu recentemente ou perguntar quais são os programas favoritos dela. Isso pode levar a uma conversa sobre filmes, séries de TV e muito mais. Se ela disser que gosta de ir a uma aula de exercícios, você pode falar sobre alguma que tenha frequentado ou sobre condicionamento físico em geral. O ponto que estou tentando destacar é que essa pergunta pode levar a muitos tópicos diferentes e interesses comuns, além de ajudá-lo a entender se estão no mesmo ponto da vida e procurando as mesmas coisas. Se ela está sempre indo para a balada todos os fins de semana para beber e se divertir com as amigas, enquanto você prefere ficar em casa e curtir um tempo com seu cachorro, sua família ou ler um livro, isso pode indicar que vocês são um pouco diferentes. Novamente, fazer perguntas como esta realmente ajuda a determinar se vocês são compatíveis e se seus estilos de vida se alinham. E agora vamos à última pergunta que eu faria, número 6. O que você desejaria aprender ou o que gostaria de ser melhor? Gosto muito dessa pergunta, pois acredito que muitas vezes entramos no hábito de perguntar às pessoas sobre suas habilidades e o que são bons. Fazer essa pergunta em um primeiro encontro pode fazer com que a pessoa sinta que está em uma entrevista ou que precisa se vender, o que às vezes resulta em alguém não sendo sincero ou apenas travando. Fazer uma pergunta como essa permite que haja um nível de maturidade emocional e autoconhecimento ao discutir o que desejamos ser melhores ou o que poderíamos melhorar em nós mesmos. Dependendo da resposta dela, isso também pode indicar um desejo de aprendizado e uma mentalidade de aprendiz, o que, na minha opinião, é uma qualidade ótima para se encontrar em um parceiro. Você pode até perceber que ambos compartilham interesses comuns ou desejam aprender a mesma coisa, o que pode ser um ótimo ponto de partida para uma conversa diferente ou um segundo encontro. Para resumir este vídeo, acredito que todas essas perguntas fazem um ótimo trabalho ao permitir que você aprenda muito mais sobre ela. Descubra se vocês são compatíveis e se seus estilos de vida são alinhados. Todos esses são tópicos essenciais que são muito fáceis de aprofundar assim que a conversa começa. Quando podemos nos conectar com alguém, nos sentimos mais próximos e mais à vontade, o que é obviamente ideal em um cenário como um primeiro encontro. Então, mais uma vez, não dispare essas perguntas para ela como se estivesse em uma sala de interrogatório ou em uma entrevista. Apenas ter essas perguntas na manga pode ser uma ótima maneira de se sentir mais à vontade e tranquilo em uma situação se você tem dificuldade em manter uma conversa fluindo. Portanto pessoal, se você gostou deste vídeo ou achou útil, não se esqueça de dar um like e se inscrever no meu canal para ficar atualizado quando eu lançar um novo conteúdo. Como geralmente você conversa no seu primeiro encontro? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Como sempre, muito obrigado a todos por assistirem, e nos vemos na próxima vez.